extraordinário realizado pelos companheiros do movimento espírita de Gurupi. O nosso abraço fraterno a todos. E saudade de vocês, né, da gente estar juntos. Logo, logo, a coisa resolve e aí a gente vai poder novamente nos encontrar. Nos deram um tema para que a gente abordasse que eu acho sensacional. Trata da questão da misericórdia. Eu só precisaria, Graça, se você está me ouvindo, qual é o tempo que nós temos para a gente ver a abordagem que a gente faz. Você está me ouvindo? Oi. Fica até uns 45 minutos, fica à vontade, viu? 45 minutos, 50, fica à vontade, tá bom? É porque a gente gosta de estar dentro do horário certinho para não ter problema, principalmente quando a gente sabe que pela mídia tem horário, nós vamos cumprir esse horário. Meus amigos, meus irmãos, observem só a questão da misericórdia. E eu estava hoje ali, sentado ali no sofá, pensando, o que eu vou conversar com os companheiros a respeito deste assunto da misericórdia. E a minha neta passou por mim, ela tem 5 anos de idade, passou, fez um gracejo tal, e seguiu. E, imediatamente me veio à cabeça a ideia de que Deus age misericordiosamente, investindo em cada um de nós de maneira, eu vou dizer até exageradamente. Assim como a gente faz com um filho, assim como a gente faz com um neto, que a gente cuide, a gente investe nisso. E tem despesa com médico, e tem despesa com fralda, e tem despesa com pediatra, e tem despesa com a escola, e tem despesa com brinquedo, e a gente faz isso na maior alegria, porque a gente olha para a criança e fala, hoje ele é pequenininho, não sabe de nada, mas será um grande homem, será uma grande mulher. Essa é a relação que a gente tem com os nossos filhos, os nossos netos. A gente olha o porvir. Raríssimos são aqueles que reclamam do gasto. Ah, mas esse menino gasta muito, eu vou parar de gastar. Não, não. Faz-se um esforço danado. Os pais se dedicam, arrumam hora extra, arrumam outro trabalho, vai trabalhar sábado e domingo, vai fazer um outro bico, uma coisa assim, para poder arrumar mais dinheiro, para poder investir naquele filho, naquele neto, naquela pessoinha que está crescendo para a vida. A gente age de maneira misericordiosa para com as crianças. Deus faz a mesma coisa com o espírito. E olha que a nossa infância espiritual, ela é muito maior, muito mais longa do que a infância física do corpo. Lá no livro Evolução em 2 Mundos, é um livro meio complicado, né? Tem uns palavreados difíceis, mas consta lá uma informação extraordinária. Informação direta. Lá diz o seguinte: o espírito demora
demanda, precisa de 1,5 bilhão de anos para adquirir os primeiros pensamentos contínuos. Quanto tempo o princípio espiritual leva para poder começar a pensar, para desenvolver a inteligência? Quanto Deus gasta com a gente em investimento direto? Porque durante esse 1,5 bilhão de anos, a gente respira, a gente gasta ar, a gente se alimenta, a gente usa dos elementos da natureza, dos seres inferiores da natureza, para manter o corpo. Já pensaram? Já imaginaram o tamanho do investimento que Deus faz com a gente? O tamanho da misericórdia que Deus tem para cada um de nós, investindo pesadamente, de maneira exagerada, para que a gente possa, um dia, desenvolvendo o pensamento contínuo, desenvolvendo a inteligência, a gente possa vir um dia a colaborar com a organização, com a natureza, com Deus. Quanto tempo, quanto investimento, quanta misericórdia Deus gasta. O Evangelho é uma mensagem extraordinária do Espírito Lázaro, que nos diz que, no princípio, o Espírito tem instinto. Onde é que a gente consegue esse instinto? O que faz o passarinho fazer o seu ninho exatamente contra o vento, para não receber, os filhotes não receberem o vento frio e não virem a morrer? Instinto. Quanto de instinto Deus nos dá? Estão verificando o tanto que Deus gasta com a gente, para que um dia a gente consiga empatar, pelo menos, empatar essa despesa. Mais ou menos quando o filho, a alegria do pai e da mãe, quando o filho já crescido fala para o pai, para a mãe: não precisa de mesada mais, não precisa pagar minha faculdade mais. Já estou trabalhando, recebendo meu dinheiro. Aliás, eu vou começar a contribuir com o gasto da casa, com a alimentação, com a lavagem da minha roupa, com a minha cama que eu durmo. Eu vou, de hoje em diante, começar a colaborar. Tem um período que a providência divina investe pesadamente no espírito. Há um tempo, igualmente, em que os pais investem pesadamente nos filhos, nos dependentes. Chega um tempo em que o dependente fala para você: não precisa mais, deixa comigo agora. Eu agora vou começar a devolver um pouco daquilo tanto que eu recebi, do tanto do ar que eu respirei, do tanto de vida que eu tive até hoje, do tanto de conforto. E aí começa a devolver. Alguém deve estar pensando aí, mas ele falou no início que ia falar sobre misericórdia. O que misericórdia tem a ver com isso aí? Quem ensina é Jesus para nós. Jesus é que mostra, encaixa a misericórdia nesse assunto que nós estamos tratando, desse investimento que, como os pais fazem com os filhos,
Deus faz com os espíritos desde o início da criação, antes da fase mineral. Imagina quanto tempo, quanta dedicação, para que um dia a gente consiga equilibrar o tanto que recebe com o tanto que a gente contribui. E depois daí a gente passa a doar mais do que recebe, quando vira espírito superior e tal. Jesus mostrou para nós, ele fez uma listinha. E Jesus é tão bacana que ele esperou Mateus anotar direitinho toda essa passagem. Está lá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no início de uma série de ensinamentos de Jesus, chamado de as bem-aventuranças. Olha como Jesus, ao falar das bem-aventuranças, ele coloca a evolução do espírito, que muito recebe de Deus, até aquele que empata, o tanto que recebe é o tanto que doa, e, a partir daí, passa a ser o espírito superior que mais doa do que recebe. E doa num profundo agradecimento pelo tanto que recebeu na sua longa trajetória como espírito que é. Onde é que está essa maravilha? Onde é que está isso? Mateus, capítulo 5, versículo 1, primeiro, não é? E seguintes. Bem-aventurados os pobres de espírito. Começa Jesus assim. Porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurado é a criancinha que está começando a aprender a andar e que os pais gastam uma fortuna com ela. Para ela começar a aprender a andar, começar a aprender a vida, despertar para a vida, se desenvolver. O investimento que os pais fazem na criança, o investimento imenso que Deus faz em cada espírito, cada filho seu, para que esse filho um dia atinja a perfeição. Isso é misericórdia. É a misericórdia de Deus que se desdobra em doação o tempo todo. As grandes coisas da vida, pode observar, são gratuitas. Quer ver? Quanto você pagou por esse corpo perfeito que você utiliza nessa encarnação? Quanto custou para você? Nada. Você não pagou um tostão. Quanto você paga pelo ar que você respira? Nada. É Deus doando em misericórdia para nós. Então, quando Jesus coloca as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, Jesus está dizendo, Deus investe nesses espíritos. Pobres de espírito, você sabe nada. Espíritos nas suas primeiras encarnações, sabe nada de nada, completamente ignorante de tudo. Mas Deus investe pesadamente para que um dia ele possa vir a ser espírito perfeito. E é por isso que Jesus diz, é deles, dos pobres de espírito, dos que não sabem nada, mas um dia saberão, é deles o reino de Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que estão em angústia. E hoje a gente está passando por um período em que a aflição, a angústia, a ansiedade e as consequências dela, a depressão, a tristeza, o desânimo, a desesperança, estão batendo forte na gente. Não se preocupe, é um momento. Porque Jesus diz, os aflitos serão consolados. Serão.
Enfrente a situação que você tem que enfrentar. Passe por ela. Aprenda com ela. E você receberá a consolação. Jesus, quando fala dos aflitos, já está dizendo de alguém que já avançou um pouco mais do que os pobres de espírito. São aqueles que ainda não sabem nada, espíritos ainda nas suas primeiras encarnações. Mais adiante, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que notícia que Jesus dá para a gente. Somente ficarão na terra renovada aqueles que têm a proposta da mansuetude. Aquele que ainda tem o prazer de ferir, a alegria de levar desconforto, de levar notícia ruim, de provocar reação nos outros, de levar tristeza, de levar apavoramento, esses não permanecerão no planeta Terra. Porque Jesus diz: quem vai herdar a terra são os mansos. Herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, receberão plena justiça. E aqui nós não falamos exatamente da justiça manca e torta dos homens, mas da justiça divina que sempre ajusta os seus filhos no momento certo, na hora certa. Vamos olhar para esses 4 grupos, esses 4 tipos de espírito. O pobre de espírito, o aflito, o manso, o que tem fome e sede de justiça. São aqueles que ainda precisam receber da misericórdia de Deus. São espíritos ainda numa fase de recepção. E aí Jesus informa para a gente: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Olha o empate aí, gente. Os 4 primeiros são aqueles que ainda necessitam do auxílio divino, serão consolados, serão saciados, herdarão a terra. São aqueles que ainda estão em fase de receber algo da misericórdia de Deus. Quando Jesus chega nos espíritos que são misericordiosos, ocorre um empate. Porque os misericordiosos recebem o quê? Misericórdia. Os anteriores não recebem o que dão. O aflito não recebe aflição, recebe consolação. O pobre de espírito, aquele que não sabe nada, recebe o investimento de Deus para que ele tenha todas as condições para se desenvolver intelectualmente, moralmente. O que tem fome e sede de justiça é aquele que está querendo, né, que as coisas se acertem. Se encontra, muitas das vezes, aflito também, buscando que as coisas se acertem, melhorem, para que possa ter alívio. São espíritos ainda numa fase de recepção. Os misericordiosos não, são os que empatam. Eles são misericordiosos, eles dão misericórdia. O que eles recebem? Recebem misericórdia. Olha que ensinamento interessante que Jesus deixa para a gente. Porque, a partir daí, o espírito entra numa outra fase, que eu chamo de os 4 grupos dos espíritos superiores. Os espíritos imperfeitos, os 4 primeiros, os bons espíritos, os misericordiosos, e os espíritos que estão caminhando para a perfeição, que são os
purificados do coração, os pacificadores, os que são perseguidos pela justiça que causam, pela justiça que realizam, e os que são injuriados por amor ao Cristo. Ou seja, são aqueles espíritos que dão mais do que recebem. Então, a gente pode colocar a humanidade em 3 fases. Aqueles que muito recebem de Deus e pouco dão, porque não têm condição de dar muito. Estão aflitos, são pobres de espírito, estão com fome e sede de justiça, não dão muito, não têm condição evolutiva de dar muito. Recebem de Deus. Os misericordiosos que dão aquilo que recebem, no mesmo nível. Empatou. Assim como o pai que fica feliz quando o filho fala, ó, pai, deixa que essas despesas eu pago para poder equilibrar as despesas da casa, né? Em igual nível para a espiritualidade. O espírito, quando atinge a fase da misericórdia, ele já passou daquela fase inferior, já está num patamar que dá o que recebe. E aí entra, logo depois, na outra fase, dos espíritos purificados pelo coração, pacificadores, etc., que são espíritos que dão mais do que recebem. Estão vendo a importância do exercício da misericórdia? Porque se nós estamos ainda inserido nesses 4 grupos, nesses 4 tipos de espíritos do primeiro grupo, os pobres de espírito, os aflitos, os que estão procurando desenvolver a mansuetude, os que têm fome e sede de justiça, aqueles que pregam a justiça, uns exageram até um pouco mais, tal, vão além daquilo que deviam. Se nós estamos nesse grupo, Jesus nos fala, tenta exercitar a misericórdia para você sair desse nível aí e subir para esse patamar. Essa é a imensa importância do exercício da misericórdia. E, portanto, quando a gente olha para o ensino de Jesus, registrado em Mateus, no capítulo 5, as bem-aventuranças, e a gente percebe a importância da gente exercitar a misericórdia, ela se torna de uma maneira grandiosa para nós. Principalmente a questão que está no Livro dos Espíritos, a questão 886 do Livro dos Espíritos, que nos fala a respeito da misericórdia. Ali, os espíritos estão ensinando para Allan Kardec passar para a gente. Como é que a gente exercita a misericórdia? Como é que a gente deve fazer para sair desses 4 primeiros níveis evolutivos? Aflito, fome e sede de justiça, pobre de espírito. Como a gente deve fazer para sair desse grupo e alcançar um patamar evolutivo de maior expressão? A questão 886 ensina para a gente, mostra para a gente como agir assim para desenvolvermos a misericórdia. Mas você está falando aí na questão 886 e tal, o que está escrito lá nessa tal questão 880?
eu vou sugerir aos companheiros que, depois da nossa conversa e tal, abram uma questão e leiam. Eu vou dizer aqui com as minhas palavras, não estou nem com o Livro dos Espíritos aqui próximo. A pergunta que Allan Kardec faz é genial. Ele pergunta como é que se pode entender a caridade conforme a entende Jesus. A colocação, a indagação de Kardec já daria, penso, um tratado a respeito. Que observem só, se é caridade, Allan Kardec poderia pedir a opinião de São Vicente de Paulo, que é um dos espíritos que compõem o grupo de coordenadores da implantação da doutrina espírita, presente no Evangelho segundo o Espiritismo, em várias mensagens. Por que Kardec não perguntou a opinião de São Vicente de Paulo, um padre, um homem de uma caridade enorme? Por que não perguntou a ele? Porque o assunto é importante e de respeito à nossa evolução. Porque se é fora da caridade, não há salvação. Jesus está perguntando a respeito da caridade, ele está indagando o que é que nós precisamos fazer para atingir, para realizar a caridade, atingindo, portanto, alcançando a salvação, vale dizer, alcançando o patamar dos espíritos evoluidíssimos, cuja possibilidade de erro é pequena, é mínima, já se encontram acima muito das necessidades humanas que afligem a todos nós. É por isso que Allan Kardec pergunta qual é a opinião de Jesus sobre o que é a caridade. E os espíritos respondem. Se a pergunta foi genial, a resposta é 3 vezes genial. Porque os espíritos dividiram a resposta em 3 partes, mostrando aí uma escada, um exercício. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, para depois você fazer aquilo outro. Ou seja, os espíritos entendem muito bem, compreendem muito bem a nossa imperfeição, a nossa dificuldade em executarmos de pleno os ensinamentos de Jesus. Então, a questão 886 de O Livro dos Espíritos nos dá um degrauzinho para a gente ir subindo de cada vez. E colocam esses 3 degraus como o exercício para que a gente um dia atinja o ponto que atingem os espíritos evoluídos, a salvação. Olha o que os espíritos dizem. Benevolência para com todos. Benevolência quer dizer boa vontade. Boa vontade com todos. Isso é o primeiro degrau. É possível alguém que é aflito, alguém que está lutando com sede e fome de justiça, a exercer a boa vontade? Não custa muito, não. Não custa muito. Um esforçozinho pequeno. Boa vontade para com todos. Lembra que teu chefe está no grupo do todos. O maridão, o cunhado, o vizinho, o subordinado, todo mundo da sua relação, todos. Boa vontade. Isso não significa que você tem que ser amiguinho de todo mundo. Não, é boa vontade.
Fulano, preciso falar com você. Ah, não tem paciência para falar com esse cara, não. Isso é má vontade. Fulano, preciso falar com você. Ó, por agora não dá, porque estamos com compromisso e tal. Daqui a 40 minutos, você pode? Posso. Então, pronto. Boa vontade. Benevolência. É o modo pelo qual Jesus nos ensina a exercitarmos a misericórdia para com alguém, de maneira muito tranquila, muito fácil, pela boa vontade, um sorriso amigo para alguém que esteja precisando, um abraço, um tapinha nas costas, às vezes, um elogiozinho que não custa nada, às vezes, dar para uma pessoa que você percebe que ela está necessitada, está carente daquele apoio moral. Um elogiozinho, não para exacerbar a vaidade, mas para estimular um trabalhador, não matar a esperança de alguém. Benevolência, boa vontade para com todos. Será que nós, espíritos, que estamos aqui nesse primeiro grupo de espíritos que recebe pesado investimento de Deus, será que a gente consegue retribuir esse pouquinho através de boa vontade? Ah, consegue? Ótimo. Então passa para o segundo degrau. Indulgência para com as faltas alheias. Antigamente, a gente matava as pessoas apedrejando. Hoje, a gente não joga mais pedra física, mas a gente joga pedra moral. Para se destruir uma imagem de alguém, começa-se a inventar coisas e aumenta-se e tal. Mas o Cristo está ensinando para a gente na questão 886 do Livro dos Espíritos. Você quer sair desse grupo de espíritos imperfeitos? Quer chegar ao nível de espírito misericordioso para depois passar para um outro patamar evolutivo? Indulgência para com as faltas alheias. Observa, meus amigos, que até aí Jesus não fala nada com relação a nós. Boa vontade para com todos é você tendo boa vontade com todo mundo que te procura e tal. Boa vontade. Indulgência para com as faltas dos outros. Não é para com alguém que cometa uma falta com você, não. Esse é outro patamar. É as faltas dos outros. Às vezes a gente se converte em fiscal da vida alheia. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas há pessoas que têm o prazer de apontar o erro, o defeito do outro e divulgar isso. Isso é total falta de caridade. E é uma caridade que dá para fazer, porque é o outro. Nós não temos nada a ver com a vida do outro. Se cada um cuidasse da sua própria, se esforçasse para sair do grupo ali, dos que recebem investimento da providência divina, e que não devolve nada, nem contendo a língua para evitar falar mal de alguém. Então, indulgência para com as faltas alheias. É interessante a palavra indulgência. In quer dizer dentro, né? E indulgência vem de dulçore, ou seja, doçura interna.
ver com bons olhos as pessoas, sem colocar maldade na ação dos outros. Esse é o segundo patamar que a questão 886 coloca para a gente como estímulo para a gente sair do grupo dos espíritos imperfeitos e passar para o patamar dos bons espíritos, que são aqueles que retribuem para a humanidade o tanto daquilo que recebem de Deus. Retribuição, indulgência. E aí, os Espíritos nos informam que Jesus tem como terceiro ponto da caridade que provoca a evolução e que é uma prova extraordinária da misericórdia instalada na pessoa, é aquele que ele já conseguiu compreender da necessidade, da imensa necessidade de devolver à providência divina o tanto que recebeu e continua recebendo. É quando os espíritos, então, dizem para Allan Kardec: perdão das ofensas. São 3 degraus do trabalho da misericórdia, do exercício da misericórdia. Mas perdoar eu não consigo, não. Eu não tenho sangue de barata. É muito difícil mesmo a gente sair de um patamar aqui embaixo já para perdoar. É um degrau, é uma escadinha. Vamos subir o primeiro degrau, benevolência para com todos. A gente só consegue perdoar o desafeto se a gente tem boa vontade com todo mundo, porque se a gente não tiver boa vontade para com todos, se não exercitarmos a boa vontade para com todos, que é uma espécie de misericórdia, é o nível mais simples do exercício da misericórdia, nós jamais vamos chegar ao patamar de conseguir perdoar. O nosso processo evolutivo não dá salto. Ele é feito de um processo como essa escadinha que os espíritos colocaram, informando que esse é o entendimento de Jesus para o exercício da misericórdia, perdão das ofensas. Começa com boa vontade para com todos. Passa pela necessidade da gente não julgar o erro alheio, que nós não temos nada a ver com isso. É a ação lá entre um e outra pessoa. De vez a gente se colocar no papel de juiz, talvez a nossa consciência nos indague. Se nós estivéssemos na situação de um e de outro, como é que nós agiríamos? Porque, geralmente, quando a gente julga os outros, mas logo, logo, rapidinho, aparece a oportunidade da gente também ser julgado. Não como castigo de Deus, mas para que a gente possa exercitar. Eu tenho um amigo aqui em Goiânia, irmãzinha Graça. Ele é muito engraçado. E ele diz, eu não tenho paciência mesmo. Começou comigo intolerante até dizer chega. Eu não tenho paciência mesmo. Tal. Teve um dia que houve lá um problema e tal, e ele estourou logo. Né? A conversa nem começou e ele já estourou lá com a pessoa que estava tentando resolver um problema com ele.
Depois ele veio falar comigo. Tá vendo? Perdi a paciência. Eu falei, meu amigo, você perdeu a paciência justamente na hora que precisava usá-la. Porque, paciência. Você deitado numa rede, na beira da praia, com uma água de coco do lado, você não precisa de paciência, não. Ah, mas eu pedi a Deus que me desse paciência e ele não me deu, mas Deus não vai te dar paciência, porque o exercício é nosso. Deus não vai pegar paciência e botar um kit paciência ou um chip de paciência na mente dos seus filhos. Não. Quando a gente pede paciência a Deus, Deus nos dá a oportunidade da gente exercitar a paciência. Você pediu paciência a Deus, ele mandou esse irmãozinho para você conversar com ele, para você exercitar a paciência, que é um dos exemplos de misericórdia. Então, a gente observa que a questão 886 ela mostra para a gente o modo por excelência como a gente faz a evolução de pobre de espírito, e aqui eu estou definindo pobre de espírito como aquele espírito nas suas primeiras encarnações, que não sabe nada. Não estou me referindo àquela pessoa simples, desprovida de orgulho. Não, daquele que está ainda nas suas primeiras encarnações. Como avançar de pobre de espírito, da ignorância das coisas, até atingir um ponto de ser perseguido pelo amor que exercita em nome do Cristo. Como os grandes nomes que a história bíblica nos apresenta, não é? Jerônimo Savonarola, como Giordano Bruno, Joana d'Arc, Santo Agostinho, Orígenes, como tanta gente que foi perseguida porque ensinava o bem, o amor. Então, o exercício da misericórdia, Jesus coloca em 3 patamares, conforme a gente vê na questão 886. E é o exercício da misericórdia que vai fazer a gente sair de espírito simples para espírito evoluído. É o exercício da misericórdia. Daí a importância do tema. Porque é pela misericórdia que nós vamos conseguir devolver à providência divina o tanto que nós recebemos até hoje, na nossa multimilenária existência. Até sair das primeiras encarnações, até chegar em espírito evoluído, quanto tempo demandaremos? Quanto investimento Deus fará em cada espírito para que ele possa um dia também contribuir? Se a gente já começar como espírito inferior, já exercitando a misericórdia, a gente facilita a nossa vida. E a questão 886 vem facilitar ainda mais a questão, dizendo para a gente: você não consegue perdoar ainda? Ok. Então, não julgue os outros. Ah, você ainda tem a língua afiada? Ok. Então, treina a boa vontade. É um exercíciozinho que Jesus oferece para a gente, para que a gente possa começar, desde hoje, desde agora, a devolver um pouquinho daquilo que a imensa misericórdia, a imensa bondade de Deus derrama todo dia às toneladas sobre cada um de nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que maravilha, meu querido irmão. Que maravilha.
A gente fica assim pensando nessa grandeza da misericórdia, né? Esses degraus. Olha, Calci, realmente ouvir você falar do Evangelho de Jesus é a misericórdia divina em nossas vidas. É uma misericórdia divina. Muito, mas muito obrigado, meu irmão. Muito obrigada. Tenho certeza que todos nós que aqui estamos, nós estamos sensíveis e tocados com essas palavras que você trouxe para a gente aqui. Misericórdia divina em nossas vidas na noite de hoje. Gratidão. Misericórdia com todos nós. Uma bênção. E queremos pedir para você fazer a prece de encerramento para a gente, tá bom? Por favor. Então, agradecendo a oportunidade que temos de estarmos com irmãos tão valorosos que realizam um trabalho tão bonito da divulgação do Evangelho de Jesus. Nós te agradecemos, Mestre amado, por mais esta oportunidade. Que a tua paz permaneça com cada um de nós e que nós possamos multiplicá-la com todos aqueles do nosso meio social, a nossa família, vibrando principalmente por aqueles irmãos que ainda não nos compreendem. No início de exercício de boa vontade para com eles, envolvendo a esses irmãos que ainda não nos compreendem, que têm alguma diferença para conosco, que os seus amigos espirituais os envolvam em paz, em plenitude, em harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, meu irmão. E você volta outra vez, você vai voltar tantas vezes, com certeza. Obrigada, viu? Beleza, minha irmãzinha. Eu que agradeço a honra, viu, de estar com vocês. Eu estou vendo só a sua testa. Agora sim. Agora sim. Ai, que coisa boa. Estar com Obrigada, vocês. meu irmão. Obrigada a todos. Se alguém quiser fazer, a pessoa está despedindo, quiser fazer uma pergunta para ele, ainda está a tempo. Só agradecer, Calci. Obrigada pela reflexão, excelente reflexão. Eu que agradeço, irmãzinha. Muita paz para ti. Igualmente. Obrigada, meu irmão. Obrigada a todos vocês. Foi uma bênção estarmos juntos. Que Jesus nos ampare e nos ampare a todos. Muito obrigada, Calci. Muito obrigada. Eu que agradeço. Com Deus.